Essa é a parte 3 do nosso vlog de leitura, só que sem o vlog de viagem. Que agora a viagem já terminou. Depois que chegamos em Foz do Iguaçu, o comboio se desfez. Acho que estando no Brasil a gente já se sentia seguro pra cada um seguir seu caminho. Então teve gente que foi direto pra casa porque precisava voltar pra São Paulo pra trabalhar. Teve gente que ficou mais um dia em Foz pra curtir um pouco da cidade. E teve gente, como a gente, que decidiu seguir pra Cascavel e parar no mecânico pra consertar o carro e conseguir chegar em São Paulo. O fato é que nós estávamos em 4 carros e 3 deles quebraram ao longo da viagem. A maioria das vezes era um parafuso que faltava, uma chave de fenda resolvia, uma fita isolante em volta do fio e já tava tudo bem. Mas esses carros são muito modernos e muito tecnológicos, então tem muita peça pra quebrar e muito chipzinho pra fritar. Então a gente parou um dia a mais em Cascavel e daí já voltamos pra São Paulo. E aí foi chegar, arrumar tudo, limpar tudo, resolver todos os pepinos, foi um caos total. E poder descansar também, porque 17 dias de viagem não foi coisa fácil. E aí eu tava aqui em casa tomando coragem pra conseguir ir na academia, porque ir na academia depois de 20 dias sentado no carro vai doer até a morte. E aí eu segui com a leitura desse terceiro livro aqui. E aqui é todo cheio de tensão, porque o último livro terminou num caos total. Deu tudo errado, todos os planos foram pro ar, tá tudo destruído. E você se pega ao mesmo tempo torcendo pros renegados conseguirem instaurar a ordem de novo e torcendo pros anarquistas conseguirem se reconstruir e fazer o plano deles dar certo. O que é completamente lógico, porque um tá querendo destruir o outro e tá torcendo pros dois lados vencerem. Mas eu não sou de nenhum dos lados, então eu posso fazer o que eu quiser. E aqui é cheio de tensão porque a Nova tá com muito medo de descobrirem o segredo dela, de que ela é uma anarquista infiltrada nos renegados. E eu tô aqui ao mesmo tempo morrendo de angústia dela ser descoberta, só que também querendo que ela seja descoberta porque eu quero esse clímax de todos os segredos serem revelados. Então eu tô só na tensão e angústia, querendo todos os momentos do dia pra poder ler esse livro. Só que ao mesmo tempo cheio de coisa pra fazer, pra resolver depois da viagem. Então conforme eu for lendo, eu vou contando pra vocês. Eu tenho que dizer que acompanhando essa história, o que mais me faz pensar é sobre como são feitas organizações de sociedade. Não exatamente organizações de sociedade, mas organizações de governo. Porque como se organiza politicamente uma sociedade depois que o governo cai. Aqui, por exemplo, ficaram 20 anos sem nenhum tipo de governo. E aí chegaram os renegados para suprir essa necessidade. Mas e aí ninguém falou de democracia? O que aconteceu? As pessoas sabiam o que era democracia? As pessoas escolheriam a democracia em vista de tudo que eles passaram nos últimos anos? E então, não se escolhendo isso, se organizando essa forma de governo, como que eles decidem quais são as leis que vão ser aplicadas? E se você fosse líder de um governo, líder de uma cidade, de um país, potencialmente, o que você escolheria para si e para os outros? E o quanto você escolheria de poderes para barrar os seus poderes? É sempre essa questão no fato. Quem guarda os guardiões? E literalmente tem um super-herói que se chama Guardião. E aí não só o quanto de poder, mas o quanto de limitações vocês imporiam a si mesmos. É lógico que a gente sempre quer ser superior moralmente, falar de democracia e tudo mais, mas quando você é líder, não só é muito fácil tomar poder, como é muito difícil ser líder. É muito difícil ter as pessoas questionando todos os seus atos a todo momento e você tendo que criar regras que vão impactar diretamente milhares de pessoas. E tendo que escolher o que seria melhor pra elas, ainda que elas não gostem daquilo, ou o quanto você sabe que aquilo é melhor pra elas, elas não gostando daquilo. Eles estão reclamando só porque eles podem reclamar e porque aquilo de fato não é perfeito pra eles. O quanto do não perfeito eles estão reclamando ou o quanto está de fato sendo ruim. É complicado se colocar no lugar dos poderosos também. A gente sempre pensa em poder e liderança como algo positivo, mas nossa, é responsabilidade, né? Enfim, filosofias da madrugada enquanto eu estou lendo para pegar no sono. E aí foi curioso nesse livro que aconteceu aquilo que é péssimo quando acontece, de que as coisas ficam todas bem. E assim, final de novela das 9, sabe? Tá tudo certo, tudo fechadinho e lindo. Só que tava na página 120. O que significa que as próximas 400 páginas do livro ia ser só o caos reinando. E aí eu estou aqui, página 208, só vendo o caos se construir. Mas é só isso que eu trago, então. Eu sei que é um romancezinho besta e é uma história de heróis e vilões, então com certeza vai ter caos de qualquer jeito, mas me faz pensar e refletir sobre várias coisas. Ok, eu tô no meio da leitura, página 350 e tantos, e eu quero parar aqui pra apreciar um pouco as habilidades que o escritor tem que ter. Não só pra trazer pra gente a emoção que os personagens estão sentindo ali naquele momento, de um jeito que faça a gente sentir elas também, mas o que é muito difícil em livros de ação e aventura é você conseguir fazer cenas de ação de fato. Porque escrever uma cena de ação é um negócio muito complexo. Ao mesmo tempo que é o clímax, é o que o autor tá esperando, também é muito difícil pro leitor entrar naquela cena. É difícil pra gente conseguir imaginar todas as cenas, todos os movimentos que estão acontecendo ali. De imaginar o cenário, imaginar como os personagens estão localizados e o que eles estão fazendo. Eu dou todos os meus aplausos pro Tolkien, que fez o Bilbo desmaiar no começo da cena de ação, e aí não contou nada do que se passou ali, a gente só ficou sabendo os resultados no final. Ficar entre nós é o que interessa de fato. Como foi a cena, que golpes, quem é que tava ali no meio, a gente deixou pra ver no filme mesmo. E aí as cenas que trazem aqui com o contexto da cidade, dos personagens bem localizados, e a gente conseguir de fato ver o que tá acontecendo ali, é muito difícil. Eu vou dar todo o crédito pra Maria Simayer, que conseguiu fazer isso muito bem. E não só contar a cena de ação, mas de fato introduzir a
ela em toda a história do livro. Porque é muito fácil criar uma cena que o povo chega, briga, termina e pronto. Mas fazer com que a história continue se desenvolvendo durante esses confrontos, e aí a gente vê cenas importantes e perspectivas muito relevantes dos personagens acontecendo ali no meio da luta, aí de fato ela arrasou. E assim, eu não sei se conta como spoiler, porque pra mim, desde o primeiro livro, tava muito claro que no final ia ter o grande confronto dos anarquistas com os renegados. Eu acho que esse ainda não foi o grande confronto, porque ainda falta um restinho de livro aqui pra acontecer. Mas se o grande confronto final, de fato, for do tipo que ela tá trazendo aqui, vai ser muito bom. E também enaltecer um pouco a escritora por todo o desenvolvimento da história que aconteceu. Porque tem coisas que acontecem aqui no Supernova que são o resultado de coisas que aconteceram lá nos renegados. Então a gente viu uma cena no primeiro livro que, tudo bem, isso aconteceu e deixa pra lá. E aqui a gente tá vendo as consequências daquela cena lá. O que em parte é do que eu falei no final do primeiro livro, que ele não tinha terminado, então dava pra ver que ela tinha planejado de fato fazer uma trilogia inteira. E aí do quão fica interessante essa construção de mundo, esse desenvolvimento da história, que é um contínuo. E eu sinto que no terceiro livro dessa trilogia é uma história só, os 3 inteiros. Parece que ela sentou e escreveu tudo e só dividiu pra praticidade do leitor. Que mostra um planejamento dos eventos que faz com que fique muito fechadinho e muito bom pra gente ler. Mas eu sempre fico pensando que talvez seja um outro tipo de esperteza e astúcia do autor, de quando ele chegar aqui ele precisar que alguma coisa aconteça e for rever a história dele lá no começo pra ver o que dá pra servir aqui. Então talvez tenha sido planejado, talvez só calhou dela conseguir armar bem aqui, mas de qualquer jeito fica muito bom pra gente. E eu estou animada pro final, mas eu tô naquele momento que eu quero continuar lendo pra conseguir ver essa história, mas eu não quero continuar lendo porque daí vai acabar essa história. Isso acontece com muita frequência quando eu tô lendo, isso também acontece com vocês? Sempre tem aqueles 2 tipos de livro, o que você quer continuar lendo pra ele terminar logo e o que você quer continuar lendo pra ele não terminar. Não que faça sentido esse segundo tipo de livro, mas ele acontece bastante. E a gente fica aqui pra lidar com essa angústia. Aí chegou o fatídico dia de eu ter terminado esse livro e o confronto final, minha gente. Não só a batalha foi muito bem feita, muito fechadinha, teve uma pequena parte que foi forçada, mas foi pro romance funcionar. Não fosse o romance, teria tudo ficado perfeito. Romance sempre acaba estragando a história, né? Mas eu vou dar essa palhinha porque eles ficam bonitinhos juntos. Mas de novo, cenas de ação são difíceis, cenas de confronto final são muito complicadas de fazer, e fazer elas do jeito que encaixe com a história toda, assim, muito bom. E de grandes revelações. Eu fiquei chocada. Porque os 3 livros, desde os Renegados, é sobre eles estarem guardando os segredos e a gente ficar esperando quando é que eles vão revelar esses segredos, quando que eles vão descobrir como é que vai ser. Mas aí chegou aqui no final e tinha mais segredos ainda que a gente nem sabia. O que volta da história ser muito bem desenhada, muito bem planejada e muito bem desenvolvida. Porque eu não imaginava que esses segredos iam vir, não. Mas quando a gente olha aqui, faz muito sentido. De coisas que aconteceram nas primeiras páginas aqui dos Renegados que foram fazer sentido no final desse livro. Eu surtei. E toda a glória pra escritora, porque eu jamais conseguiria fazer um negócio desses. Quando eu sei das coisas, eu já saio falando, entendeu? A minha ansiedade não permite que eu seja um escritor. Imagina você pensar numa coisa aqui, escrever 1500 páginas e pra ir só aqui no finalzinho você conseguir falar ela. Dá pra mim, não. E por isso o veredito final da série dos Renegados é mais do que positivo. Mesmo quando a gente tá aqui no segundo livro, que tá uma história mais lenta, mais difícil, faz sentido pra construção final que ela traz aqui. E eu fiquei muito surpresa e muito feliz com o final ter sido bem diferente do que eu imaginava. Quando eu comecei a ler essa história, eu já achei que ela seria de outro jeito. Foi se desenvolvendo e eu gostei bastante de como tava indo. E aí eu achei que o final ia ser de um jeito, que é o jeito clássico de final dessas histórias, e foi completamente diferente. E fez muito sentido, eu jamais teria pensado num final assim. Isso me fez ficar muito empolgada e muito curiosa pra querer ler outros livros da Marissa Meyer. Se eles forem tão bons e tão criativos como esse foi, eu vou ficar muito feliz. E um pequeno adendo sobre a criatividade da autora. Eu adoro essas histórias de super-heróis, porque sempre tem os superpoderes que são diferentes do que a gente imagina. The Boys trouxe isso, o X-Men eu gosto bastante porque ele traz vários personagens diferentes também. É super força, voar, invencibilidade, isso tudo é muito batido. Já tá muito óbvio essas coisas. Mas aí você traz um personagem que tem um rabo de arraia, a mina vira borboleta, o outro faz bichinhos de origami ganharem vida. E mesmo superpoderes que não são nada heróicos. Aqui tem uma personagem que ela é de vidro. E tipo, ela não faz as coisas virarem vidro, ela não tem super força por ser de vidro ou super velocidade, ela não seria uma grande lutadora por causa do poder dela. Mas a maioria dos poderes seria assim mesmo. A gente tem essa ideia de super-herói, de combate, de enfrentar os vilões, mas a maioria dos poderes mutantes não faria muita coisa. Eu acho importante a gente dar visibilidade para os poderes não padrão. Todos os poderes são lindos e são magníficos e eles devem ser valorizados. Mesmo que você não vá prender ninguém ou matar ninguém com eles. Por favor, não mate ninguém com seus poderes, na verdade. E o que me encanta nos livros e na literatura sempre foi muito dessa criatividade. De como os autores têm liberdade total pra criar o mundo dele. E ainda que não seja um mundo fantástico, maravilhoso, super perfeito como esse daqui não é, ainda é uma criação muito magnífica. Então essa série foi diferente do que eu esperava. Trouxe um romance que eu não costumo curtir. E que eu não curti aqui também, podiam ter pulado essa parte, mas enfim, ela quis fazer assim. Mas ainda assim eu acho que foi um livro que me fez ter prazer em ler. Que me trouxe todos os elementos que eu gosto numa leitura. Que me deixou intrigada, que me deixou maravilhada, que me deixou curiosa e que me deixou feliz acima de tudo. Então fica aqui a minha super recomendação dos Renegados.